Ontem um incêndio num ônibus dentro do túnel da Covanca, na linha amarela, parou o trânsito no Rio. O fogo começou no fim da tarde, mas o caos continuou até de madrugada. A gente sabe que acidentes acontecem, mas o que se viu ontem foi uma demonstração explícita de incompetência da Lanza, que administra a Via Expressa. Os funcionários não orientaram os motoristas e passageiros que entraram em pânico. Algumas pessoas inalaram grande quantidade de fumaça e não havia ambulância para socorrê-las. Para cobrar pedágio de R$ 4,30 por trecho de pouco mais de 20 quilômetros, a Lanza é eficiente. Mas prestar serviço adequado parece que compromete a margem de lucro. Quando um ônibus incendiado para toda uma cidade, o caos não é só no trânsito. O caos é na administração pública. Vamos ver a matéria. Foi o caos. A cidade deu um nó. Para todo lado que se olhava, muita lentidão. Pelo menos 20 bairros foram diretamente afetados. Tudo isso porque um ônibus pegou fogo na linha amarela sentido Fundão, dentro do túnel da Covanca, que liga as zonas norte e oeste do Rio de Janeiro. O coletivo que ia para a garagem não carregava passageiros. A fumaça, sem ter por onde sair, interditou os dois sentidos até às 8 da noite, quando uma das faixas foi liberada. Segundo o Corpo de Bombeiros, em razão da grande fumaça que se formou, algumas pessoas tiveram intoxicação e precisaram ser atendidas. Eu saí daqui com o carro 3 horas da Central, faço Central Recreio, cheguei no Recreio 10h30 da noite. Cerca de 80 homens da concessionária responsável e da Prefeitura do Rio fizeram o conserto da parte elétrica e a retirada de rebocos de rocha que se formaram. De meia-noite até às 5 da manhã, todos os dias, o túnel será fechado para reparos até ser totalmente restaurado. A área do túnel atingida pelo incêndio tem aproximadamente 150 metros. A iluminação foi comprometida. O fogo destruiu calhas, cabos de energia e luminárias. Para a reabertura do túnel, funcionários da Lanza trabalharam durante toda a madrugada, verificando se não houve nenhum tipo de dano na estrutura. Algumas medidas foram tomadas para ajudar a população a se deslocar. O pedágio não estava sendo cobrado nos dois sentidos. A concessionária Metrorio estendeu o funcionamento das linhas 1 e 2 até 1 da manhã desta madrugada de sexta-feira. Nesta quinta, ir para casa foi um grande desafio. A expectativa é de que hoje o trânsito flua melhor. Foi um caos. Ninguém conseguia chegar em casa. Ônibus parado, a linha amarela parada, Avenida Brasil parada. Foi um caos no Rio de Janeiro. Olha, não tem justificativa para isso. Não tem justificativa. Você imagina se esse ônibus... Porque como pega em ônibus sem ninguém dentro, também pega em ônibus lotado. Como é que as pessoas iam se movimentar dentro desse túnel? Eu ouvi um relato pelo rádio hoje de uma senhora que estava dentro do carro na hora que o ônibus pegou fogo e ela quis sair e estava tudo tão escuro, não tem luz de emergência, que de repente ela foi batendo com o carro dela na lateral do túnel. Você imagina o pânico. Eu morria de pânico, mesmo que não estivesse dentro do túnel. Do lado de fora, 4 horas dentro de um carro, eu matava o Zé, o motorista. O mínimo que podia acontecer era isso. É uma coisa insuportável. Quer dizer, não tem extintor ali. Porque o fogo se propagou de tal maneira que não podia acontecer. É o erro no ônibus, porque o motorista que está levando um ônibus para o concerto... O fogo não começa numa labareda enorme, ele começa aos poucos. Ele não deu conta de apagar o fogo. A Lanza não deu conta de socorrer as pessoas. Parece que levou um tempo. Não tem essa central da prefeitura que vê a cidade inteira. No túnel não vê o que está rolando. A gente se sente perdido. Eu fico pensando, foi isso numa quinta-feira
que não tinha nada de muito grandioso, a não ser o show do Roberto Carlos, que estava sendo feito na Barra, e que acabou com a vida das senhoras todas que queriam ver o espetáculo. Ninguém conseguiu chegar lá. Agora, numa Olimpíada, na Copa do Mundo, o povo indo para o jogo e de repente acontece uma coisa dessa, ninguém consegue chegar. Então é preciso que vejam direitinho e que isso sirva para consertar o que está errado.